Olá, amigos, olá, amigas. Vamos dar início à nossa live de hoje com o Flávio Azevedo. Flávio, que tem aí certamente muita história para contar para a gente, na sua arte de superação tem muita coisa para nos dizer. Eu já conheço há mais de 20 anos e tenho certeza que vou me surpreender com alguma coisa que eu não sei ainda, porque ele tem muita história para contar. Antes, eu queria fazer uma coisa, Flávio, antes que eu esqueça, porque normalmente eu esqueço, é informar aqueles que não têm hábito de assistir a nossa live que quem quiser fazer perguntas ao Flávio durante a nossa conversa ou no final da nossa conversa, vai precisar escrever. E para escrever, eu peço que o faça nessa indicação que tem aí no painel de vocês embaixo, tem escrito Q e A. Eu tenho participantes, do lado tem Q e A. Façam aqui, nesse Q e A. Clica aqui, aí entra no ambiente, você digita e ela vem para mim diretamente. Se vocês escreverem no chat, que fica logo depois, nem vai acontecer. Só que acontece o seguinte, se não der tempo do Flávio responder as perguntas, ele o fará depois, porque eu vou receber as perguntas, vou mandar para ele, e ele responde por e-mail, ele manda para mim e eu entrego para quem perguntou. Mas eu só consigo fazer isso nas perguntas que ficarem gravadas no webinar. E para ficar gravado tem que ser através do QIA. No chat, quando acabar a nossa live, se perde todo o arquivo. Então, mais uma vez, por favor, as perguntas sejam feitas no QIA. Eu estou vendo aqui, já tem 2 interações no chat, mas Fernando Carieiro, mas aqui foi só para dar um abraço no Flávio. Mas o QIA é o ambiente para se fazer perguntas. Ok? Tá bom assim? Bom, então vamos lá. Tenho que fazer mais uma coisa, Flávio, que eu sempre começo dando um boa tarde ou um boa noite, dependendo se eu estou aqui em Angola, é boa noite, no Brasil é boa tarde. E recebi uma reclamação de algumas pessoas que não estão nem no Brasil nem em Angola. Acho justo que o boa tarde ou boa noite seja mais amplo, né? Porque nós hoje temos pessoas assistindo aí no Brasil, em vários estados, aqui em Angola, nos Estados Unidos, em Portugal e no Panamá. Então, bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo nesse país todo. Né? Entendeu? Então, feita a correção do meu amigo João, que reclamou de não estar dando bom dia, boa tarde para ele, está feita a correção para todos que estão participando. Bom, antes de começar, eu apresentar a vocês o Flávio Azevedo, eu quero deixar um espaço para o Flávio dar uma boa noite, boa tarde, um bom dia para todo mundo, para depois, então, eu apresentar o currículo dele. Flávio, fique à vontade. Meu caro Nair, muito obrigado, sobretudo pelo convite. Eu me sinto honrado e não sei se atenderei sua expectativa, né? Você está correndo um risco grande nessa live de hoje. Eu acompanhei algumas outras lives que você fez. Você trouxe pessoas de altíssimo gabarito aí para conversar com você. Espero não lhe decepcionar. E o meu boa noite ou bom dia, ou boa tarde, né, para todos esses amigos que estão aí espalhados. Isso é uma demonstração do seu prestígio, né? E eu me coloco à sua disposição, né, à disposição dos amigos que estão acompanhando, e tentarei responder. Tentarei não. Eu lhe garanto que eu responderei com a maior sinceridade possível todas as questões que me forem feitas. Mas, para responder com sinceridade, eu quero deixar aqui também registrado uma frase de Oscar Wilde. Eu gosto muito de frases, né? Eu acho que aquela história, um retrato, uma fotografia vale mais do que 1000 palavras, um exemplo vale mais do que 1000 palavras. E as frases, para quem tem o poder da concisão, né? É uma beleza. E Oscar Wilde tem uma frase sobre sinceridade. Oscar Wilde, o inglês, né? O escritor inglês, ele dizia o seguinte: sinceridade é uma coisa perigosíssima. E o excesso de sinceridade é mortal. Então, eu espero não ser mortal com a minha sinceridade. Tá certo. Ok, tá bom. Obrigado. Olha aqui, ó. Deixa eu só mostrar para vocês, para aqueles que não conhecem Flávio, um pouquinho do Flávio, o profissional Flávio. Tem aqui não é tão breve assim, porque são muitas coisas sobre
um pouco da vida profissional do Flávio. O Flávio foi fundador e presidente do Conselho de Administração da construtora A. Azevedo, fundada lá em 1970. Originalmente era chamada de construtora Seridó, né? Que é responsável pela construção de mais de 10 mil unidades habitacionais no estado do Rio Grande do Norte, na Paraíba, em Pernambuco, em São Paulo e no Amazonas. Foi também da Azevedo Empreendimentos, que é uma empresa voltada para a urbanização e loteamentos urbanos e pela gestão comercial de projetos imobiliários. A Azevedo Indústria e Comércio Limitado, empresa dedicada à produção de pré-fabricados de concreto armado, e desenvolveu no Brasil a tecnologia de concreto celular, sob licença de uma empresa alemã, Neopor System. Vamos falar um pouquinho sobre isso mais tarde. E a 2A Engenharia e Tecnologia, empresa especializada na execução de obras civis de parques eólicos. A empresa atualmente é uma das mais atuantes no setor, tendo executado as obras civis de empreendimento no estado do Rio Grande do Norte, na Paraíba, no Ceará e na Bahia. O Flávio também foi ex-professor de Mecânica do Solo da Escola Técnica Federal do Rio Grande do Norte. Foi professor de Matemática Financeira da Escola de Comércio Visconde de Cairu. Foi presidente da Companhia de Águas e Esgoto do Rio Grande do Norte. Foi presidente do Sindicato da Indústria de Construção Civil. Foi presidente da Federação da Indústria do Rio Grande do Norte. Foi presidente do Conselho Superior do Centro de Tecnologia de Gás Natural e Engenharias Renováveis, que é fruto de uma parceria entre o Senai Nacional e a Petrobras, um centro de pesquisa reconhecido nacionalmente e voltado para a ação de tecnologia e formação profissional na área de engenharias renováveis, notadamente energia solar e energia eólica. O Flávio foi também presidente dos conselhos regionais do SESI, do SENAI e do IEL. Flávio, o que é IEL? Essa eu não conheço. O IEL, né? O IEL, se você falar em IEL, ninguém vai lhe responder. O termo mais corrente usado no âmbito da Confederação Nacional da Indústria, no meio industrial, é IEL. IEL são as primeiras letras do Instituto Evaldo Lodge. Evaldo Lodge foi o primeiro presidente da Confederação Nacional da Indústria, dentro de um contexto político muito tumultuado, na época de Getúlio Vargas, que prestigiava muito a área trabalhista, né, a área laboral, mas os industriais se reuniram e disseram, olha, se os operários estão organizados em todos os sindicatos, nós pretendemos também nos organizar em termos de sindicatos patronais. E foi isso que começou o sistema, foi aí que começou o sistema sindical brasileiro, e Evaldo Lodge foi uma pessoa importantíssima nesse processo da defesa da criação dos sindicatos patronais brasileiros. E a missão do IEL é fazer a interligação entre a universidade e os universitários no final do período, ou seja, os formandos, né? Então, são os trainees, em outras palavras, como no Sul, isso aí no Sul gostam de usar. Então, o IEL faz essa ligação entre as empresas e os formandos nas universidades. Perfeito. Para concluir aqui, o Flávio foi ex-secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado do Rio Grande do Norte, foi ex-presidente, vice-presidente da Confederação Nacional da Indústria, CNI, e atualmente é diretor da CNI, e foi conselheiro do Conselho Municipal de Meio Ambiente Urbanístico, do Conselho Estadual de Meio Ambiente, da Companhia Potiguar de Gás e da Companhia Telefônica do Rio Grande do Norte. Aí, vamos fazer o seguinte, não vamos continuar com isso, não, porque senão, eu já disse a você, vou me lembrar de um amigo que eu tenho aqui, Fernando Bezerra, que ele disse que fica com muito medo quando começam a falar dos carros que ele teve, que significa que ele está perto de morrer. Tá certo? O cara, quando vai nesse caminho aí, eis isso, eis aquilo, não sei o quê, então é bronca. Deixa para lá. Já acabei. Então, eu vou partir logo para a primeira pergunta, que é a que eu faço para todo mundo, né? Para todos os convidados. De você falar um pouco quem é Flávio Azevedo na visão de Flávio Azevedo. Diz para nós aí quem é esse camarada. Quem é Flávio Azevedo? Quem é a pessoa? Olha, vamos fazer o seguinte, vamos dividir, vamos conjugar o verbo em dois tempos. Tá? Quem é Flávio Azevedo
eu respondo rapidissimamente. Certo? O Azevedo hoje é um velho que só quer ver Netflix e rede. Se você for jogar no presente. Certo? Quem foi Flávio Azevedo? Eu fui uma pessoa, sobretudo, um apaixonado pela vida, né? E um apaixonado pela minha profissão. Eu comecei a minha vida sendo empregado de uma empreiteira, né? Empreiteira que faliu. Eu fiquei recém-casado, com prestação de geladeira, fogão, né? Essas coisas de todo mundo que casa muito jovem. Eu casei muito jovem. E meu sonho era ser empreiteiro de obras. No começo isso não era possível, né? Eu fui ser empregado, a empresa faliu, me pagou minha indenização e algumas outras coisas, eu comprei uma máquina e equipamento, e eu me transformei forçadamente no empreiteiro de obras. Né? E o sócio desta empresa, que era a maior empresa do Rio Grande do Norte da época, me conseguiu umas obras na Paraíba, para mim ser subempreiteiro da Camargo Corrêa. Camargo Corrêa tem uma obra enorme aqui no estado vizinho da Paraíba, se chamava o Sistema Rodoviário do Anel do Brejo, foi uma das obras mais importantes para o estado, para o desenvolvimento do estado da Paraíba. E esse sócio da empresa da qual eu era empregado, que faliu, tinha uma relação muito boa lá na Paraíba, e eu fui ser subempreiteiro da Camargo Corrêa, e daí começou a minha epopeia de empreiteiro de obras. Né? E sempre fui um apaixonado pela vida. Eu sempre comecei, quando eu começava uma obra, e às vezes as pessoas até reclamavam isso, né? Eu não via a obra como uma forma de ganhar dinheiro. A obra era para ser feita. Né? E exigir imaginação. Você imagine, na década de 70 não tinha fax, não tinha telefone celular, não tinha nada, era tudo. Era rádio e rádio SSB. Né? Era um rádio, se você ficava em cima da frequência ou você não via nada. Né? Você deve ter pegado o rádio SSB aí em Angola, eu acho. Né? Sim. Era frequências muito pontuais, porque a transmissão era feita através de um cristal de rocha. Né? E você tinha que acertar aquele pontinho assim, senão ninguém me via, então você atrapalhava as outras rádios que estavam nas frequências próximas. Então, era um desafio. Né? E era isso foi sempre o que me pautou a minha vida inteira. Então, eu sou apaixonado pela vida. Né? Eu vivi minha vida intensamente, né? Mas a idade é mortal. Né? A idade é mortal e você precisa de disposição física também. Né? Eu tinha filial em São Paulo, tinha obra em Manaus, eu morava no avião, e evidente, eu ia em Angola, né? Nós fomos até Angola, trabalhamos juntos aí em Angola. Aí, de repente, o nosso cara em Angola dizia: precisamos falar com o nosso advogado. Eu digo: estou aqui para isso. Aí ele dizia: mas acontece que meu advogado é em Londres. Aí lá vai eu ir para Londres falar com o advogado aí do meu cliente e tal. Eu achava isso divertidíssimo. Né? Hoje eu digo: puxa, como é que eu achava isso divertido? Né? Porque você está lembrado, né? Depois de levar aí uns 2 dias de cadeira do meu contratante aí em Angola, ele disse: só conversar com o meu advogado em Londres. E eu fui. Né? Eu fui. E eu achava isso ótimo, tá certo? E para isso você precisa ter paixão. Sem paixão você não faz nada. É a tese do Gilberto Freire, não o Gilberto Freire, historiador e sociólogo. Ele é sociólogo também, Gilberto Freire mais novo, que tem um livro chamado Sem Tesão Não Há Solução. Então isso é paixão. Sem paixão você não faz nada. Nem faz bem. Você só faz bem aquilo que gosta de fazer. Então, posso resumir o seguinte: eu sou apaixonado pela vida e eu sou, por essência, com todas as cargas positivas e negativas que a palavra tem, eu sou um empreiteiro de obra. Perfeito. Tá bom. Meu amigo, olha, quando eu pensei no tema, na arte da superação, para colocar numa das minhas lives, eu tinha certeza que não tinha outro nome a convidar que não fosse Flávio Azevedo, né? Para que você pudesse partilhar
com aqueles que estão nos assistindo, que não são poucos, são muitas pessoas que estão aqui nos assistindo, as suas conquistas, seus obstáculos, as suas superações. Então, eu queria começar falando com você sobre uma empresa no Nordeste do Brasil, do Rio Grande do Norte, que fez sucesso em São Paulo, né? Efetivamente, isso é um sinal de superação ou as circunstâncias foram outras? Não, não foi propriamente de superação ainda. Foi o desejo de enfrentar desafios, né? Na época, existia o Banco Nacional de Habitação. E o Banco Nacional de Habitação começou o programa, dois suas consequências é Minha Casa Minha Vida. Minha Casa Minha Vida é um arremedo do que foi o programa, o Plano Nacional de Habitação. É um modelo troncho, né? E, na época, o Banco Nacional de Habitação era quem gerenciava os recursos do FGTS, né? E o do Sistema de Poupança e Empréstimo. Eram dois recursos distintos. Com o recurso do FGTS, o BNH, chamado, fazia obras de interesse social, e com o recurso do Sistema de Poupança e Empréstimo, as famosas cadernetas de poupança e empréstimo, que não existem mais, eles financiavam o mercado imobiliário. E eu que comecei sendo um empreiteiro, fazia ponte, bueiro, plantava grama em talude de estrada, né, lá na Paraíba, você imagina, o cara está 5 anos de engenharia para plantar grama em talude de estrada. Hospitais e tal, ou seja, o empreiteiro de antigamente era o clínico geral. Mas eu entendi na época que, a exemplo do que estava ocorrendo com a medicina, teria que haver uma especialização. A clínica geral, o médico de família, aquilo não tinha futuro, né? E eu vi que com os recursos estavam na mão do BNH, e eu digo, rapaz, eu vou me especializar aqui em fazer casa popular e obras de saneamento básico. Então, propriamente, a empresa focou nisso, obras de infraestrutura, água, esgoto e, sobretudo, casa, né? E eu terminei descobrindo que você, para fazer casa, você não podia fazer casa artesanalmente, porque a construção civil ainda é assim. A construção civil do país, naquela época, e hoje ainda tem isso, era um artesanato. Você coloca um tijolo em cima do outro, no esquadro e no prumo, você imagina, né? Sem nenhuma... Isso dependia do olho do pedreiro e de um prumo manual. Eu digo que isso pode ser isso. A gente tem que industrializar a construção civil. A construção civil e a indústria da construção civil. A indústria da construção civil, ela é papo furado. Nós temos o artesanato da construção civil, ou a prestação de serviço em construção civil. Então, eu tentei encontrar um modelo industrial baseado num engenheiro da Lockheed, né, a frase é famosa. E um cara, o sobrenome dele era Johnson, me lembro de Lyndon Johnson. Ele era chefe da divisão da Lockheed dos aviões Lockheed durante a guerra, né? A Segunda Guerra Mundial. E os caras começaram a querer sofisticar o modelo de avião, tá certo? Aí ele jogou aquela frase famosa: o certo é o simples, estúpido. It is simple, stupid. Ele respondeu lá para um empregado dele. Então, o simples é o que funciona, porque quanto mais você sofistica, você fica com interdependências, você gera interdependências em qualquer processo. É assim o processo industrial também, foi isso que Henry Ford descobriu. É simples aqui, cada um vai botar aqui, você vai apertar um parafuso, você vai apertar o segundo parafuso, outro terceiro. E eu parti do pressuposto seguinte: o que é o ideal para você construir uma casa? É o monomaterial. Se eu conseguisse construir uma casa com um material só, eu estava no paraíso. Evidentemente que isso era impossível, mas eu parti deste princípio e fui bater no pré-fabricado de concreto. Sendo que o pré-fabricado de concreto tinha um problema, era o peso. Então, ele exigia o uso de equipamentos de transporte vertical e horizontal caríssimos, gruas, guindastes, carretas, para transportar uma peça de pequeno valor. E fui parar no tal do concreto celular, que é um concreto de baixo peso específico, né?
E quando eu fiz esse material, trouxe essa ideia para Natal, fiz uma obra, um conjunto habitacional, e na minha obra não tinha ninguém, né? Normalmente, aqui, as casas aqui eram 5 mil casas de uma vez só, 2 mil casas, 5 empreiteiros, um ao lado do outro, construindo e tal. E o meu lote, que era um lote de 500 casas, eram 5 lotes, eram 2.500 casas. Então, era aquele formigueiro dos meus colegas empreiteiros, e não tinha nada. Sendo que no dia seguinte eu tinha mais casa do que os colegas, né? Porque eu fazia a montagem desses painéis pré-fabricados. Aí o sindicato de cerâmica fez uma carta para o BNH dizendo que eu estava desempregando gente, direta e indiretamente. Diretamente na obra, eu não tinha pedreiro, né? Não tinha encanador, né? Bombeiro hidráulico, né? Porque os kits eram todos pré-fabricados também, que eu dentro dos painéis. O fato é que até hoje eu tenho essa carta, o BNH fez uma carta dizendo que eu não podia mais usar meu sistema na construção de casas populares no Rio Grande do Norte. E isso me obrigou a ir para São Paulo, porque na época Jânio Quadros era o prefeito e lançou lá um programa ambicioso do desfavelamento de São Paulo. E ao contrário do que pede-se da política do BNH, que lá ele exigia sistemas de casas pré-fabricadas, porque ele tinha pressa. E eu entrei com o meu sistema de casa, nós participamos de um canteiro experimental, e eram 50 empresas. Eu fui o 51º. Eu usei um amigo que eu tinha em Brasília para poder me colocar lá dentro, um empreiteiro nordestino dentro de um canteiro experimental dominado por empresas paulistas, né? Eu consegui um cantinho e usei lá esses nossos pré-fabricados. E das 51 empresas, 3 conseguiram do IPT a categoria AA. A nossa foi uma dessas empresas, né? A nossa não, os alemães, né? Porque o sistema era alemão. E então eu comecei em São Paulo assim, fiz muita casa em São Paulo, depois fui para Manaus e tal. Então eu fui para São Paulo porque não tinha mercado. Então não foi questão de superação, foi questão de sobrevivência. Muito interessante. Olha só que coisa impressionante. Mas você teve alguma outra uma barreira que teve que superar para se implantar em São Paulo? Porque você tinha uma solução fantástica, né? E tanto é que você foi um dos 3 que mais para você realmente fixar lá. Teve outras barreiras? Teve alguma barreira, meu irmão? Não, eu achava barreira uma coisa divertida, sabe? Esse era o desafio. Eu gostava disso. Eu gosto, né? Então, você vencer o que teoricamente é invencível, né? Até a música de Chico Buarque, Maria Bethânia canta, vencer o sonho impossível e tal, né? Então, você vencer o que é difícil já é um prazer, né? É um prazer, faz parte do meu negócio vencer o difícil, vencer a barreira. Mas eu encontrei realmente uma coisa que eu nunca consegui desfazer. Até hoje existe, claro, em menor intensidade, mas é o preconceito. O preconceito com o nordestino. Uhum. Quando eu cheguei, eu fazia o possível para não falar. Porque quando eu falava, todas as cabeças se voltavam para mim, né, por conta do sotaque, né, que eu nunca fiz questão de disfarçar. E um dia, na presidência na presidência da Coab, São Paulo, um empresário virou-se para mim e disse: mas me diga uma coisa, o que é que danado tem um nordestino fazendo aqui num programa habitacional da Companhia de Habitação de São Paulo? Eu disse: substituindo paulista burro. Pronto. Um desastre, claro, nesse negócio, tá certo? Foi um desastre na minha resposta. Mas eu enfrentei esse preconceito. Ainda hoje é assim, com menos intensidade, né? Até porque São Paulo é uma cidade cosmopolita e hoje a internet, essas coisas, os sotaques estão quase se nivelando. Mas foi o maior problema que eu enfrentei sair de Natal para São Paulo foi o preconceito contra o nordestino. Vou dar um exemplo, vou contar um exemplo. Você gosta de história? Eu tenho um amigo, foi diretor aqui da empresa, você conheceu, Carlos Limarujo. Sim. Você conheceu o Limarujo, né? Sim, conheci. Limarujo, quando formou-se, foi trabalhar com o tio dele em São Paulo. O tio dele, Og Pozzoli, terminou sendo um homem muito rico. Ele saiu de Natal num carro
num chassi de um Prefect. Prefect era um carro inglês, um carrinho pequenininho de 4 lugares. A carroceria de madeira que ele fez, né? E ele foi daqui para São Paulo. Levou 10 dias para chegar em São Paulo. E em São Paulo ele foi trabalhar na Shell, e a Shell tinha um sistema de impermeabilização. Parece que ele passou a mão no sistema e constituiu a primeira empresa de impermeabilizações do Brasil, com essa tecnologia da Shell, americana. Isso ficou muito rico. Foi um dos maiores empresários de São Paulo. Quando morreu, ele era louco por carro velho. Quando morreu, deixou a coleção de 114 carros. Aí, hoje é do governo que opera. Era um cara fantástico, o Og. E Limarujo foi trabalhar com o Og em São Paulo. Recém-formado, foi trabalhar como engenheiro de Og. E foi permeabilizar uma piscina numa casa no Morumbi. E ao chegar lá na casa do Morumbi, tal, começou de manhã, tal, dando ordem por ali, tal, etc. A dona da casa, de braço cruzado, olhando, né? Limarujo distribuiu o serviço, tal, etc. Aí a dona da casa disse: mestre, vem cá. Aí Limarujo disse: pois não, senhora. Disse: o senhor aceita um cafezinho? Não, eu aceito. Você está ali pela cozinha? Aí Limarujo, quem conhece Limarujo sabe que isso ele fez com enorme prazer, né? Porque ele ia dar um troco nessa senhora, né? Aí a Rudiel foi pela cozinha, ela chegou lá, ela mandou servir na mesa dos empregados, um cafezinho, disse: já tomou café? Hoje quer um pãozinho com manteiga? Aí Limarujo disse: não, eu já tomei café, o meu hotel tem. Disse: e o senhor está no hotel? Estou no hotel. Ele disse: mas o senhor é mestre de obra? Ele disse: não, eu sou engenheiro da empresa. Ele disse: engenheiro? O senhor é nordestino, mas sou. E o senhor é engenheiro? Então isso retrata o preconceito. Isso é um preconceito da década de 60, de 70, foi quando o Limarujo trabalhou. Mas você não cabia na cabeça de um paulista, um nordestino, poder chegar a ser engenheiro, quanto mais empreiteiro. Né? Exatamente. Aproveitando um pouco de história, não sei se o que eu vou lhe perguntar vai gerar uma história, mas é uma pergunta que está sendo feita pelo Zé de Araújo. Eu acho que o Zé de Araújo é o Severino, né? E ela pergunta assim: doutor Flávio, foi em São Paulo que o senhor teve um trator sequestrado? Foi. Sequestrado roubado. Roubado, na verdade. Eu fazia o desfavelamento da favela de Heliópolis, né? Que era uma das maiores favelas de São Paulo. Era eu e outra empresa, éramos 2 empreiteiros. E nesse sistema de pré-fabricado, eu fazia o pré-fabricado dentro da obra, colocava em cima de umas carretinhas e um trator agrícola ia puxando e distribuindo ao longo das fundações que também eram pré-fabricadas. O fato é que um caminhão betoneira atolou dentro da obra, estava chovendo. O tratorista, nosso tratorista, ligou o trator, mas deixou a chave no contato e foi ajudar a tirar o caminhão betoneira ver lá o movimento. Quando ele voltou, cadê o trator? O cara desengatou o trator da carretinha de pré-fabricado e levou o trator. Então me liga o engenheiro da obra e disse: olha, eu vou contar ao senhor um negócio inacreditável, mas roubaram o trator da gente. O rapaz explicou, peguei o avião sim, aí ele disse: agora eu fui falar com o delegado e o delegado disse que eu tinha que falar com o dono do pedaço. E o doutor falava: eu não vou falar com o dono de pedaço nenhum, não. Eu disse: tá bom, eu vou. Aí eu fui para São Paulo, cheguei lá, fui ao delegado. Sim, um detalhe. No dia seguinte, o engenheiro da obra, que era Fernando Macedo, um cara muito conhecido aqui em Natal, Fernando Coró, soltou um monte de gente que eu tinha levado de Natal para a obra em São Paulo, né? Os operários moravam na obra, e o cara descobriu o trator dentro de um lixão de papelão. Né? Aquele lixão que os caras coletam na rua, papelão, isopor, né? EPS e tal. E Coró foi lá no delegado, pedir para o delegado ir buscar o trator lá no lixão. E o delegado só: olha, é o seguinte, vai conversar com o dono do pedaço. Se você quiser, eu vou, que é a minha obrigação. Agora, se eu for buscar esse trator, vocês nunca mais vão ter paz nessa obra. Converse com o dono do pedaço. Eu fui saber que danado era o dono do pedaço. Para resumir a história, era o chefe do tráfico de droga na favela de Heliópolis. Né? Eu estava bem, né? E eu cheguei à conclusão que o delegado tinha razão. Né? Se o cara conseguir roubar um trator, você imagina.
E ele disse, quem é o chefe do pedaço? Aí o cara me deu o endereço, eu fui lá na casa do chefão, me apresentei e disse, olha, eu sou o engenheiro da obra, tal, estou com um problema de segurança, eu queria contratar, soube que o senhor tem uma empresa de segurança, eu queria contratar a sua empresa para dar segurança na obra. Aí o cara disse, você não já tem uma empresa? Não, mas essa empresa que está aí não dá certo, não, eu prefiro, eu acho que o senhor mesmo é que vai dar minha tranquilidade. Ele disse, tá bom, eu tenho jeito para lhe dar segurança. Ele disse, qual é o preço? Ele disse, o mesmo preço que você paga, esses que estão aí, que não adianta nada. Só tem uma diferença, eu não dou nota fiscal. Eu digo, não tem problema não. Nada de falar em trator. Eu estava encabulado, né? Aí fui me levantando assim, meio sem jeito, aí ele estava sentado, ele era gordão, sentado numa cadeira daquelas cadeiras de balanço. Aí disse, eu soube que roubaram um trator do senhor essa semana passada. Eu disse, é verdade. Ele disse, tá bom, tá certo. Vou apurar. No dia seguinte, do outro lado da avenida, tinha um posto de gasolina. Estava o trator lá, lavado, chega a brilhar. Parecia que tinha saído da fábrica. Com a chave no lugar. Pronto, eu fui buscar meu trator, terminei minha obra e, para todo sempre, enquanto eu fui empreiteiro de São Paulo, meu chefe de segurança, nas minhas obras lá na Zona Leste de São Paulo, era o dono do pedaço. Nunca mais tive problema de segurança. Você vê o país que a gente vive, né? É verdade. Olha, você sabe que tinha aqui já uma pergunta engatilhada do Júlio Nésio para você. Eu acho que você já respondeu. Ele perguntou assim, eu soube, inclusive, que o doutor Flávio pagou por esse trator para que fosse devolvido a ele. Não, eu não. Paguei não, pagou indiretamente. Paguei a segurança. Né? Exatamente. E nunca mais tive problema nenhum, em nenhuma outra obra. Flávio, eu queria pedir a você agora que respondesse. Eu tenho uma pergunta de um angolano, né, que não percebe direito, porque nós brasileiros entendemos quando você fala que o preconceito, né, do paulista com o nordestino, essa coisa toda. E ele não está entendendo por quê. Por que existe essa discriminação perante os nordestinos? Você pode fazer um resumo rápido para poder responder ao Edivandro? Pois não, vou tentar fazer. Qual é o nome dele, do nosso amigo? Edivandro. Edivandro, é o seguinte. O Brasil se divide em 5 regiões. O Norte, o Nordeste, o Sul, o Sudeste e o Centro-Oeste. São as grandes 5 regiões do Brasil. E o Nordeste foi a única região do Brasil que teve uma colonização quase que 100% portuguesa. No Sul, no Sudeste, essa colonização ela foi feita por povos distintos, basicamente italianos, alemães, os próprios portugueses, espanhóis, né? E holandeses, né? Os holandeses chegaram também um pouquinho aqui no Nordeste, mas o Nordeste ele foi uma colonização tipicamente portuguesa. E o Nordeste sempre foi uma região pobre, porque não tinha um setor primário forte por conta das condições climáticas. No Nordeste chove pouco. É como em Portugal, aí essa região você vai subindo. Alentejo, né? É o Alentejo, tá certo? Então, é uma região com poucas chuvas e um solo não muito fértil. Então, como todo país onde isso acontece, o país que tem um setor primário fraco, ele é frágil, economicamente frágil, né? O Brasil só é forte porque tem um setor primário forte. E teve desde o começo o café em São Paulo, e hoje tem a produção de grão do Centro-Oeste. Então, por conta da seca e por conta do solo pouco fértil, o nordestino sempre emigrou para São Paulo, para o Rio de Janeiro. Ou seja, o nordestino que sofreu período de seca violentíssimos, 3, 4, 5 anos sem chover uma gota. O pai de família deixava a família aqui, pegava ele chamava aqui de caminhão pau de arara, né? Era um caminhão que só tinha carroceria, se pendurava redes em cima de paus, né? Que você colocava em cima da carroceria do caminhão. Então, o nordestino em São Paulo era sinônimo de pobreza. Era uma pessoa com pouca instrução, pobre, e como o nordestino era violento, não é mais,
era criminoso. O nordestino, ele não se separava de uma faca que aqui nós chamamos peixeira, tá certo? Então, quando eu comecei minha vida... Na katana em Angola. Ele andava com aquilo aqui atrás, naquela época você podia portar uma peixeira. Na obra, cada um tinha a sua peixeira, né? Hoje não pode mais. Mas então o nordestino era sinônimo de pobreza, de ignorância e de violência. Então, e tinha um sotaque. O sotaque nordestino é muito peculiar, né? Muito peculiar. Né? O Naim Carioca, ele chia, diz 2, 3, né? Aqui é 2, o S é S, né? Bom, enfim. Então, quando chega uma pessoa com esse sotaque nordestino, e ele é imediatamente percebível, então o cara já ficava, né? Hoje menos, mas era uma barra danada. Ali estava um cara que podia lhe matar a qualquer momento, em resumo era isso. Pobre que estava querendo matar o rico de São Paulo. Pronto, era isso aí a história. Tá certo. Tá sim, tinha mais. Em termos sociológicos, o italiano que estava lá em São Paulo, o imigrante italiano, o imigrante espanhol, sabia da colonização portuguesa. E o fato, esse problema também existe na Europa, né? Os europeus dizem que dos Apeninos para lá é África. Então você somava a pobreza do Nordeste com a colonização portuguesa. E então, para o italiano, que também já tinha o estigma do português lá na Europa, dizia só parte de São Bando e fila da puta. O cara português, colonizado por português e nordestino. Pronto, aí você imagina. É verdade, está certo. Mas, Edivan, eu tenho certeza que você entendeu tudo agora. É a mesma coisa do alentejano com o pessoal que mora em Lisboa, o lisboeta, né? Tem essas marcas, como diz aqui. Flávio, vamos falar um pouco sobre concreto celular, né? Isso foi efetivamente um pioneirismo, né? E você trouxe para o Brasil, através de uma licença de uma empresa alemã, né? Essa condição só sua, né? De aplicar e fabricar, inclusive, o produto que é o Neopor é fabricado por você, não é isso? Isso. O que representou esse pioneirismo, ou o que representa esse pioneirismo no mercado brasileiro? Mas é o seguinte, a origem eu já lhe disse, né? Foi a necessidade de tentar industrializar a construção civil e correr menos riscos, tá certo? Porque uma casa popular feita de tijolo, você lida com 800 e poucos insumos. Então você corre risco nesses insumos todos, até porque eles são multiplicados. Um conjunto de casa popular são 500 casas, 1.000 casas. Então, se você cometer o erro de R$1, significa 1.000. Porque ele é repetido cada caso. Então, eu tentei industrializar para correr menos riscos. E enfrentei um problema. Esses problemas de você reduzir muito a mão de obra, me deu problema. Lá em São Paulo também isso me deu problema, mas lá em São Paulo eu consegui superar. E o estigma do novo. Até em São Paulo, você conseguia, esse estigma existe. É novo e vamos fazer, não vamos mexer no time que está dando certo. E você, para conseguir, até hoje, registrar um processo construtivo em qualquer lugar do Brasil, a burocracia é tamanha que você desiste no meio. É mais fácil construir a casa, mesmo artesanalmente, do que você conseguir vencer as barreiras burocráticas por conta da desconfiança do novo. Né? Isso é uma coisa, de uma forma geral, de uma forma genérica, isso é uma coisa... todos nós sabemos, todo mundo desconfia da novidade. Aí a novidade, vamos deixar que alguém teste para depois eu poder usar. Exato. Certo? Bom, então, mas eu consegui fazer isso, mas paguei um preço caro. Né? Primeiro, eu cometi um erro de comercialização grave. Eu queria só para mim, eu sonhava ser o rei das casas populares do Brasil, coisa da juventude. E não fiz parceria com ninguém, recebi várias ofertas de parceria. E parceria de gente grande, né? Empresas da construção civil, não concorrente meu, por exemplo, da Getal, Formas Getal, né? Que era uma companhia enorme, da Concretex, que era
companhia de concreto pronto do Brasil. Eu recusei todas, né? E, evidentemente, que isso não foi bom. Comercialmente, foi um erro que eu cometi. E o segundo erro foi que eu coloquei meus ovos todos dentro de uma mesma cesta. Eu me dediquei à Casa Popular. No dia que acabaram com o BNH, acabou meu negócio. Porque só servia para a Casa Popular. O pré-fabricado, você tem que usar ele em larga escala. Economia de escala. Não dá para você fazer uma casinha. Você tem que trabalhar em economia de escala. Todo sistema pré-fabricado demanda isso. Tá? E eu passei seríssimas dificuldades. O sistema deixou de funcionar. Passei muito tempo parado. Né? Minha fábrica eu vendi para o Cazaquistão. Fábrica de concreto celular. Os alemães terminaram. Rapaz, tem uns caras do Cazaquistão querendo comprar tua fábrica, está meio parada lá em Natal. Eu digo, eu vendo. Tava sem dinheiro, né? A empresa, situação difícil. E vendi uma fábrica usada de concreto celular para o Cazaquistão, cara, do outro lado do mundo. E fui montar. E Zezinho eletricista, que era um cara que trabalhava comigo, que entendia de concreto celular, porque eu não consegui ninguém para essa aventura do Cazaquistão. Precisava de um engenheiro mecânico para montar caldeiros e tal, que a fábrica tem um processo que depende muito de vapor para fazer o produto químico. Eu dizia, diga quanto é que você quer que eu pago, cara. Porque os caras me pagavam também o que eu queria, me pagaram o que eu queria. Eu ganhei um bom dinheiro dessa história. Mas foi muito difícil, né? Mas era um desafio, era adrenalina. Não tem doido que pula de uma ponte amarrado pelos pés? Né? Adrenalina. Minha adrenalina era enfrentar o desconhecido, ir para a África, né? Como eu fui para Angola, depois fui para o Togo, para a Costa do Marfim, para a Tunísia, né? Cazaquistão, do outro lado do mundo, Panamá, trabalhei no Panamá. Então, eu passei 2 anos e meio da minha vida liso, porque a empresa teve seríssimos prejuízos. Onde eu tinha dinheiro para ganhar, eu ia, não queria saber onde era. Né? E foi um período de aprendizado muito grande. Você me ensinou muito aí. Quando eu cheguei em Angola, não tinha hotel, fui para a sua casa. Fui para a sua casa, lá tive a sorte de lhe conhecer, né? Nos conhecemos lá. Né? E aprendi que segurança em Angola é um cachorro, você imagina. Naquela época, realmente, eu naquela época, bem, certo? Então, foi uma época de muito aprendizado, certo? Para mim. Né? Mas aí, voltando, foi uma revolução na construção civil. Ainda hoje é um material revolucionário, certo? Eu utilizo hoje em baixa escala, porque o país ainda não tem um programa habitacional, eu não faço, eu me recuso a participar do programa Minha Casa Minha Vida, tá certo? Os preços são inviáveis. As empresas pequenas no Nordeste pagaram um preço caríssimo, fecharam quase todas. O programa está reiniciando agora, com uma nova fase. Ou seja, a política habitacional de baixa renda do Brasil, ela acabou-se e ainda não conseguiu se recuperar há mais de 15 anos. Tá certo? Mas eu continuo achando que o sistema é o pré-fabricado e o concreto celular é um dos sistemas de pré-fabricado nos quais eu acredito. Perfeito. Flávio, eu queria aproveitar essa sua aula, essa experiência de vida, tudo aquilo que você já falou para nós até agora, e te fazer uma pergunta que é a seguinte: e no momento atual, que a humanidade, de uma forma geral, vive, a superação certamente é uma necessidade primordial. Né? Muitos empresários estão aí assistindo reduções significativas de suas receitas, além da iminência de inviabilização de seus negócios, em função da não existência de demanda. Né? Na verdade, é isso que está acontecendo. Eu queria que o Flávio Azevedo diria para esses empresários nesse momento. Mas é uma pergunta difícil também, mas o seguinte, eu vou tentar dar um exemplo. Na minha vida, eu já li muito, né? Porque eu fazia política estudantil e você, para competir com a turma do direito, você tinha que ter. Eu era engenharia, né? Ciências exatas, você tinha que ter uma tintura humanística. Né? E eu, para ter essa tintura humanística, para fazer política estudantil, eu terminei gostando de ler, li muito e tal.
E eu gosto muito de frases, como eu já disse e tal. E tem duas culturas que eu admiro muito. A cultura alemã, pela objetividade, pela precisão, né? Pontualidade britânica não é, a pontualidade é a alemã. O inglês está, em termos de pontualidade, no lamba-chuteira do alemão. E o alemão é extremamente preciso. E eu admiro a filosofia oriental, tá certo? Em termos de... Os alemães, no que se refere a atitudes empresariais, decisões de filosofia empresarial. E eu vou dar aqui, eu vou tentar, eu já respondi essa pergunta outra forma passada, mas Confúcio tem uma frase que diz o seguinte, Confúcio não, Nietzsche, o filósofo alemão. O que não me destrói, me fortalece. Então, se você consegue ultrapassar, se o seu negócio não morre, você sai dele mais fortalecido. Nem que sobre uma última pedrinha, se ele não lhe mata, ele lhe fortalece. A doença é assim, né? É o que a vacina faz. Se você não morreu da doença, você sai imunizado. O Covid está aí, né? Ou você morre, ou se imuniza. Então, uma crise, né? Tem aquela história, a crise é sinônimo de oportunidade e tal, né? Tem alguns chavões, mas como filosofia de vida, aí vem, dentro desse contexto, uma coisa chamada resiliência. Uhum. Resiliência é fundamental para o empresário. A resiliência tem um significado físico. Em termos de física, o que é resiliência? É algum material que volta à sua forma original depois de ser distendido, depois de sofrer impactos, né? Uma borracha, você estira, ela volta e tal. Então, em termos de física, isso é resiliência. É um corpo, é um material que volta à sua forma original depois de sofrer um esforço de compressão ou de tração. Mas você tem a resiliência no seu significado humanístico, né? Em termos de neuropsicologia e tal. Que é a mesma coisa, você conseguir seu temperamento, sua mente, sua vontade, ela não ser derrotada, ela conseguir superar os impactos que você sofreu. Sem deixar marcas. Claro, você sofre efeitos. O efeito é uma coisa, a marca, a cicatriz é outra, principalmente em termos psicológicos para o empresário. Então, a resiliência é absolutamente fundamental. E partindo dessa frase simples de Nietzsche, que os alemães adoram, e foi por isso que eles se recuperaram rapidamente na guerra. O que não me matou, não me destruiu. Eles conseguiram, dos escombros, formar uma das economias mais fortes do mundo, né? E os japoneses também. Você imagina 2 bombas atômicas em 46 e em 1950, 4 anos depois, começar uma indústria que hoje é exemplo para o mundo inteiro de eficiência e de tecnologia. O Japão, o alemão. Então, eles servem de exemplo para isso, sabe? Para mim, né? Então, a resiliência, e dentro dessa frase simples de Nietzsche, tá certo? Que se não me mata, não me destrói. E se você adequa isso à situação brasileira, né? Aí vamos na malandragem brasileira, né? Porque todas essas coisas sérias, Confúcio, né? Nietzsche, aí o brasileiro pegou isso e transformou numa frase que para mim é genial. No fim, tudo acaba bem. E se não está bem, é porque não terminou ainda. Não terminou isso, exatamente. Né? No fim, tudo acaba bem. Isso depende de cada um. Transferir responsabilidades para terceiros, julgar no sentido de se auto-justificar, é o pior erro que o empresário pode cometer. Ele pode sofrer o diabo. Só não pode transferir nenhum problema para ninguém. Você pode ter sido prejudicado. Mas se você não conseguiu dar a solução, certo?
você é parte disso. A não ser quando você parte por um esquema de ditadura, aí, aí você não é Deus. Né? Mas num sistema normal, você pode reiniciar. Tudo na vida você pode reiniciar. Né? E, finalmente, um outro ditado. Eu gosto muito de ditado, de frases feitas. Né? Não espere a tempestade passar. Aprenda a dançar na chuva. Uhum. Pronto, é isso aí. É isso aí. Perfeito. Tem uma última pergunta para lhe fazer, da minha lista, que é a seguinte. Você, hoje, é o presidente do Conselho de Administração, né, da 2A Engenharia, que ocupa uma posição diferenciada no mercado pela sua qualidade, pela sua seriedade e pela sua competência técnica, indiscutível. No ramo da construção de parques eólicos, certamente a 2A é uma das melhores do cenário brasileiro. O engenheiro Sérgio Azevedo é seu filho e é quem conduz os caminhos da 2A no momento. Nós estamos diante de um novo desbravador e conhecedor da arte da superação, como você? Não, estamos não. Estamos não porque não dá para comparar. Sérgio é algumas vezes melhor do que eu. Tá certo? Eu digo isso sem nenhum cretinismo. Né? Não vai nenhuma cretinice, nem estou querendo fazer elogio fácil a um filho. Estou dizendo eu estou dizendo o que as pessoas me dizem. Né? Uma vez eu cheguei numa reunião, recentemente, e aí o interlocutor disse: Flávio, eu sempre disse às pessoas, eu gostava muito de conversar com você é um cara assim, assado. Agora, o seu filho dá de capote em você. Essa conversa foi semana passada, tá certo? Então, o Sérgio tem seus caminhos próprios, tá certo? O Sérgio é uma pessoa notável, eu diria isso, tá certo? E eu só faço uma coisa, é agradecer a Deus todo dia pelos filhos que eu tive. Não só Sérgio, aqui na construtora, mas minhas duas filhas com a mãe, trabalharam com a mãe a vida inteira, porque nos deu a possibilidade, a mim e a minha mulher, e nunca tivemos nada fácil, nós não fomos herdeiros de nada, já disse que minha mulher era uma professora da escola pública, concursada, nós começamos a vida assim, né? O dinheiro que ela ganhava do Estado fazia parte do orçamento doméstico. Ela era professora do chamado Ateneu aqui. Quem é do Rio Grande do Norte sabe o que é o Ateneu. E eu era empregado de uma construtora. Né? E depois fui embora para o interior da Paraíba para poder pagar as prestações da geladeira e da cama. Bom, mas, depois de uma luta muito grande, nós firmamos um compromisso. Eu e ela. Com 70 anos, a gente se aposenta e passa a bola os meninos, né? Os meninos, como a gente chama. E eu tive a felicidade de não ter, nem Maria Lúcia, a menor dúvida de fazer isso. Porque quando você diz, vou transferir a bola para os meninos, é transferir poder, né? O poder da decisão, tá certo? Porque você não transfere poder pela metade. É um erro mortal. O poder da decisão ele tem que ser integral. Porque senão a decisão não é tomada com responsabilidade. Então, hoje, no grupo empresarial, aqui na construtora, nessa área de engenharia, na área dos negócios de imobiliários, né? Isso é para o Sérgio, ele é o CEO da empresa e eu uso meus cabelos brancos para resolver bronca. Aqui eu sou o presidente do Conselho de Administração, ou seja, nada. Presidente do Conselho de Administração é sinônimo de nada. Tá certo? É um cargo, tá certo? Derrubar para cima, aposenta aquele velho, bota ele como presidente do Conselho de Administração para resolver. Mas não foi isso que aconteceu, né? Isso foi por vontade própria. Nós transferimos o mando porque nós confiamos, eu no Sérgio e Toninho, que é o meu genro, que é diretor da empresa também, né? E Maria Lúcia confiou nas nossas duas filhas e transferimos integralmente o poder de decisão. Certo? Agora, departamento de bronca, aí é comigo. Certo? Porque aí o cabelo branco ajuda, as pancadas que eu já levei nas costas ajudam, eu resolvo uma bronca mais fácil que eles. E eles não perdem tempo com bronca, eles vão cuidar de ganhar dinheiro. Aí deixar as broncas comigo, com Maria Lúcia. Então, é a coisa perfeita. Certo? Deixa as broncas eu sei resolver.
Mas eu não sei mais onde administrar a empresa, né? E os usos e os costumes, eles mudam em progressão geométrica nos últimos tempos. Em tudo. É da informática, é nos usos e nos costumes. Eu tenho um neto que a noiva dele passa uma banda na casa dele, outra festa de semana, ele vai para a casa dela. Nós vivem como um casal, casado. Você imagina um cara querer entrar na minha casa para comer minha filha? Eu matava ele. Você imagina. Né? Então, usos e costumes, tudo mudou. E você tem que largar o osso. E cachorro só larga o osso se for de uma vez só. Não pode se meter mais. Certo? E Deus me deu essa felicidade. Certo? De ter um filho como Sérgio, um genro como Toninho, como outro que tem aí nesse setor, da minha filha, que trabalha no setor agropecuário, que é outro, é um setor que eu adoro, agropecuário, o setor primário e tal, cara que nasceu dentro disso e tal. Então, Deus me deu talvez muito mais do que esse nego velho aqui merecia. Perfeito. Muito bonito ouvir isso. Parabéns. Eu também conheço essa história e sei o quanto ela é verdadeira e os seus filhos, a qualidade dos seus filhos, qualidade técnica, qualidade pessoal, realmente são pessoas diferenciadas. Meu amigo, estamos chegando, conforme eu prometi, uma hora para você. Não sei se alguns dos participantes querem fazer alguma pergunta. Eu acho que essa sua fala é uma fala tão envolvente que acaba não acontecendo isso, porque é tão gostoso ouvir as suas histórias. O Fernando Cariello, lembra do Fernando Cariello? Demais! Ele fez uma pergunta lá no início, eu disse, não vou fazer essa pergunta não, mas eu não acho justo, porque depois ele vai reclamar comigo. Ele fez a seguinte pergunta: sem tesão não há solução. Roberto Freire, você fez essa referência, né? Uhum. Que marcou nos anos 80. Chocou pelo título na época, né? Foi uma coisa assim, muito agressiva esse termo, né? Mas trouxe o conceito de que é preciso de motivação em busca da felicidade no trabalho. Pergunta que ele quer saber onde estava a sua felicidade como engenheiro e onde está ela agora. Acho que de alguma forma você respondeu isso, mas se eu não perguntar, ele vai me ligar daqui a pouquinho. Então está aí a pergunta do Fernando Cariello para você. Em primeiro lugar, meu abraço para Cariello. Cariello é uma das pessoas que mais me cativou, sabe, ao longo de minha vida. Foi uma convivência de pouco tempo, mas foi uma convivência muito intensa, né? Quando eu estive aí trabalhando em Angola, e tenho por ele uma enorme admiração. Como ele é muito mais moço do que eu, tenho uma espécie de carinho paternal por Cariello, né? Que é um dos caras mais menino naquela época, né? Ele era menino, garoto, né? E foi um dos caras mais inteligentes que eu já conheci. Então, ele está nos Estados Unidos ainda, mora ainda nos Estados Unidos? Mora nos Estados Unidos. Vai ser um dos palestrantes no dia 24 de agosto, ele vai ser o meu convidado aqui para a live. Pronto, não posso perder, não pode perder isso, tá certo? Então, meu abração para Cariello. E, galera, eu vou lhe responder de forma muito objetiva. Como eu disse, eu tinha prazer no trabalho, né? Para mim, trabalhar era um prazer, continua sendo um prazer, sendo que agora não tem mais trabalho. E então, agora, a minha felicidade ela se reflete no meu transporte para o meu filho, né? Eu vibro com as coisas que ele faz, né? A felicidade dele é a minha felicidade. Então, eu sou um privilegiado, tá certo? Porque ele é uma pessoa de sucesso, uma pessoa séria, reconhecida na nossa comunidade. Então, minha felicidade se revela na alma do meu filho. Né? Eu me transporto para ela. Então, eu continuo o mesmo empreiteiro de obra, feliz, né? Passei por muitas dificuldades. Talvez foi a minha época mais feliz, foram as dificuldades pelos os problemas quando eu resolvia. Quando eu terminei de implantar na minha fábrica lá no Cazaquistão, eu morei 3 meses lá, 2 meses e meio, em Almaty, que era a antiga capital. Hoje eles têm uma capital nova, estilo Brasil. Quando eu toquei o botão que a fábrica funcionou, era um inverno pesado, a temperatura no Cazaquistão varia de menos 30 a mais 40 graus. É uma coisa de louco. E levava, eu botei a mão para olhei para cima, esse rapaz, Flávio Azevedo, um neguinho de Jardim do Siridó, implantou a fábrica no Cazaquistão. A realização
Eu ganhei muito dinheiro nesse negócio. Paguei uma ruma de dívida que eu deixei aqui no Brasil. Mas a realização profissional foi muito maior do que o lucro financeiro que eu tive nessa epopeia. E agora eu quero me despedir, porque eu hoje eu fui aqui na internet em busca de um determinado assunto e vi uns versinhos que tem tudo a ver com essa palestra de hoje, com as perguntas que você me fez, né? Isso é de eu não conheço, é um psicólogo, é jovem ainda, eu vi agora pela internet, né? Vi ontem à noite. Chama-se Rômulo Raulin. Pode ser que alguém aqui do Rio Grande do Norte, ele é bem jovem. Ele é psicólogo, formado aqui pela UNP, que fizeram um desafio a ele, para ele fazer em verso, sobre o tema ir mais além. Aí ele disse o seguinte, ele é psicólogo. Vencer um desafio, procurar a superação, escapar por um fio, é tornar-se campeão. Superar-se a cada gesto, conquistar o infinito, ir mais além do que o certo, ultrapassar o mais bonito. E além da superação e conquistar o impossível, e além da imaginação, para vencer o invencível. Rapaz, isso é fantástico. Muito bom, muito bom. Esse é fantástico. Eu não conheço esse cara, é um jovem ainda, mas botou isso na internet e eu, sem querer, zapeando ontem de noite, encontrei isso aqui. Digo, rapaz, eu vou separar e mandar de público aí o meu abraço para Rômulo Raulin, um jovem médico psicólogo de Natal, Rio Grande do Norte. Vamos ver se eu acho ele e mando para ele essa sua declaração. Meu amigo, olha, antes de terminar, eu quero dizer que você fez esses elogios ao Fernando Cariello e ele respondeu. Da minha parte, igual, Mr. Hollywood. Não sei se você lembra que ele te chamava de Mr. Hollywood. Era a música de Caetano Veloso. Era uma música de Caetano Veloso. Azevedo é Hollywood. Me lembro, Fernando, me lembro. Exatamente. Aqui tem outras manifestações do Júlio Nesi, que é uma riqueza, um privilégio estar aqui nessa live, do Severino, falando sobre parabéns, um legado a ser perpetuado, enfim. Houve aí uma alegria muito grande de todos em estar esses momentos com você, e eu faço parte desse grupo, porque estou bastante feliz. Mais uma vez, uma live totalmente estável, ninguém saiu, quem entrou ficou ouvindo a sua conversa. Isso é uma característica de que foi bem aceita a sua fala, a mensagem que você passou, e eu quero deixar com você meus parabéns. É a minha alegria de ter podido compartilhar aí com vocês esses momentos. Muito bom mesmo. Estou muito feliz. Meu amigo, para mim também foi uma grande alegria. Espero que a gente se reveja em breve. A propósito, eu fiz, fazendo a mudança para cá, eu descobri umas fotos nossas numa visita que eu lhe fiz de sua casa em Búzios. Búzios não, lá no Peró. No Peró. Hein? No Peró, lá em Cabo Frio. Em Cabo Frio, desculpe, Cabo Frio. Exato. Rapaz, eu escondi rapidamente, tá certo? Porque a gente estava tudo de cabelo preto e magro. Olha, digo, vamos guardar, não quero nem ver isso aqui para não entrar e dar pressão. Mas foi uma boa lembrança. Resolvemos pintar o cabelo de branco, né? Com certeza, uma dessas fotos o Fernando Cariello estava, porque você estava lá e ele estava também. Não sei se são essas que você achou. Meu amigo, olha, só um comunicado àqueles que estão aqui, que costumam frequentar a nossa live. No próxima segunda-feira nós não teremos live, vai ser na outra segunda, vai ser no dia 17. E vai ser uma pessoa muito querida aí do nosso grupo, o engenheiro, acho que você não conhecia, Petenar, você conheceu o Petenar? Não. Aldemir Petenar? Não conheceu. Não estou lembrado. Ele foi de Malta. Estou muito ruim de nome, eu bato fisionomia. Ele vai falar sobre adequação ao novo, né? Essa coisa importante. É muito importante, muito importante. O Petenar tem uma experiência bastante grande de vida e muito inteligente. Eu acho que vai ser também uma live de muito sucesso aí para apresentar a todos. E pronto, só lembrando que não será essa segunda, vai ser somente no 17. Meu amigo, mais uma vez, obrigado. Foi um prazer muito grande, foi um momento muito agradável para todos nós. Não sei se surgiu mais alguma coisa aqui, acho que não. Não, é isso aí. Somente isso. Meu amigo, um abraço grande, um abraço forte.
Muito obrigado pela oportunidade de estar mais uma vez conversando com você e conversando aí com os guris, os garotos aí que eu sou fã. Sou fã da juventude. Sou fã da juventude. Para ela, o meu grande abraço. E um abraço a todos aí, Natal. Tchau. Forte abraço. Obrigado a todos que frequentaram aqui a nossa live e até o dia 17. Um abraço.